Então vamos parar aqui, convidando a todos a lerem esse tema em casa e para que nosso companheiro Elano traga as suas considerações a respeito do assunto. Que Jesus e os bons espíritos o amparem sempre nesse instante. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe mais uma vez a nossa tarde, não é? De bastante reflexões e que a gente sempre agradece, né? A Deus, aos bons espíritos que permitem que nós estejamos aqui, né? Em trabalho, apesar das nossas fraquezas, dificuldades morais, que estamos todos a caminhos, mas com aquela certeza, né, de que é necessário avançar. E se é necessário avançar para progredirmos e queremos progredir para ser felizes, não dá para a gente ficar, né, simplesmente parado, como em outros tempos, né, vendo a famosa, né, banda passar. Né? Não peguei essa época não, mas eu tenho uma amiga que sempre me diz, né, que não pode ficar mais sentado vendo a banda passar, é hora de se movimentar, né? Então hoje nós estamos aqui tentando fazer esse movimento. Até porque o estudo de hoje, né, lá da quarta parte do Livro dos Espíritos, falando sobre penas e gozos futuros, das questões 983, né, até a 989, vai tratar dessa nossa dúvida em relação às nossas atitudes, aquilo que fazemos aqui e aquilo que repercute aqui, mas que também irá repercutir, né, no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira pátria, como, né, garantem os espíritos, e nós, vez por outra, né, temos aquele acesso, né, de recordar um pouquinho das nossas experiências no passado. Então a nossa mente às vezes, digamos assim, é acariciada, né, com as lembranças, já que a gente já pode, né, por uma situação mais madura, recordar para fazer melhor. Então, as questões que vão seguir hoje para a gente faz sempre um paralelo em relação àquilo que eu faço e vivencio aqui, as consequências disso para mim, que aqui estou, mas principalmente, não é, as questões relativas àquilo que eu levo para a minha vida espiritual, que são as ações, as atitudes, a nossa vida moral, que eu vou, né, vivenciar aqui ou em qualquer lugar que eu esteja, aonde meu pensamento e a minha emoção, o meu sentimento puder me levar. Já que nós aprendemos enquanto espíritas que não existe um lugar, né, restrito, não existe, né, na criação de vida um lugar, né, para isso, para aquilo ou para aquilo outro. Né? Nós vamos estar sempre, né, nos reunindo, nos agrupando por aquilo que nós já construirmos. Então, hoje eu posso estar aqui, amanhã um pouco mais além, não é? E mesmo que eu esteja um pouco mais ainda além, na medida que se fizer necessário, eu retorno a alguns outros pontos em que mesmo eu não precisando mais estar, a minha vontade é respeitada, não é? E ali eu me encontro. Não é o que os bons espíritos fazem conosco? Os espíritos que dirigem a nossa casa já não estão numa situação bem mais elevada que a nossa, não estão já pelo fruto do seu esforço, do seu trabalho, né? Pelo equilíbrio que já construíram, não se deslocam de algumas regiões melhores e vêm até nós nos orientar, nos esclarecer, apontar-nos o caminho, dirigir a nossa consciência. Eles não fazem isso? Isso é a certeza, ou uma das certezas, que nos estimulam também a continuar seguindo, tentando vencer a nós mesmos, não mais o outro, como durante muitos séculos nós aprendemos a fazer. Antes, né, lá vencido pelos instintos, como um ranço ainda dos planetas primitivos, onde a força bruta, né, imperava, nós vivenciando essas experiências, embora atingindo já um certo ponto, né, moral, intelectual, e hoje estando num país, né, num planeta, melhor dizendo, país não, num planeta
de provas e expiações, já estamos mais condizentes com essa capacidade de entender e de se transformar. Mas ainda pela mesma lei de conservação, ainda estamos, os Espíritos dizem, mais próximos, né, do início do que realmente da nossa finalidade, né, que é a perfeição. Então é natural que a gente ainda vivencie uma série de dificuldades em que a força física muitas vezes, né, a gente utilize, né, e menos a intelectualidade. Mas nós já temos condições de usarmos o nosso intelectual, né, o nosso lado moral, para fazermos as transformações não mais fora, e sim dentro. Por isso que Kardec, né, pergunta aos Espíritos, na 983, se nós, não é, vamos expiar, não é, as nossas... No momento em que nós estamos expiando, né, as nossas dificuldades, uma vez que nós estamos fora do corpo físico, né, uma vez que nós até já temos a consciência que eu não pertenço mais a este mundo, né, ao mundo, né, das relações materiais. Se ainda eu vou ter registro, se eu ainda vou ter essa sensação, né, de dor, se eu vou ter esse sofrimento, né? Aí a resposta para nós: é bem verdade que quando a alma está reencarnada, as tribulações da vida constituem para ele um sofrimento, mas somente o corpo sofre materialmente. Vamos abrir um parênteses aqui. Em algumas casas espíritas, nós temos a oportunidade, né, de realizar, né, um trabalho de socorro aos nossos irmãos desencarnados. Esta casa também realiza esse trabalho, não é a única, não é? Graças a Deus que não é a única, porque precisam existir várias frentes, né, de socorro, como existem muitos hospitais, como existem muitas escolas religiosas, há que se ter também muitas frentes de trabalho de socorro aos nossos irmãos desencarnados. E muitas vezes, né, para surpresa nossa, reclamam eles de dores. E muitas vezes os médiuns registram essas dores no seu físico também. E é interessante que se nós não tivermos conhecimento doutrinário, se nós não tivermos um entendimento da doutrina espírita, nós vamos ficar pensando, meu Deus, a dor em vez de terminar, não é, ela perpetua? Porque os espíritos continuam dizendo que tem dor nas costas, né, dor na barriga, dor na cabeça, dor nas pernas, e dependendo dos seus problemas, vai aí aumentando. E aí, no livro dos Espíritos, está lá a questão e a diferenciação. Há que se precisar o que é dor material, o que está ligado, né, aos órgãos sensoriais, ao que o corpo promove, e aquilo que é essencialmente moral. Dor não é igual a sofrimento. Eu posso sentir dor sem sofrer. E posso sofrer sem sentir dor. Parecem coisas idênticas, mas não são. Machuquei o meu pé, né? Doeu. Lógico que eu senti dor, eu tenho uma estrutura nervosa, eu tenho uma porção de plexos nervosos no meu corpo, vão levar essas informações para o meu cérebro vai dar a resposta. Epa, toma cuidado, né? O que é dor no corpo físico? É o nosso BIP, dizendo, tem alguma coisa errada, preste atenção. Mas eu posso, além de sentir a dor, sofrer. Ai, bem que me disseram para usar tênis quando fosse jogar bola. Chutei a bola descalço, né? Arranquei lá um pedacinho do dedo, né? Ai, que sofrimento, que dor, né? Agora não posso mais jogar bola durante um mês. Ai, ainda ouço aquela vozinha da minha mãe, bem feito, eu te falei, eu te falei, eu te falei. E a gente vai prolongando isso. De repente já passou a semana, já cicatrizou, e a gente ainda fica com aquela sensação, né, daquela afirmativa, né, imperando na nossa consciência. Dei um exemplo pequeno, bobo até, mas vamos transformar isso num problema um pouco maior, de ordem moral. Quantas vezes nós temos uma série de pessoas na condição de familiares consanguíneos ou na condição de familiares espirituais, porque todos pertencemos a uma única família. E nessas relações nós temos a oportunidade de saber, de conhecer, de ampliar a nossa consciência e de agirmos.
Acontece que pelo livre-arbítrio eu posso tomar decisões múltiplas, nesta, naquela ou numa outra direção. E essa direção traz, obviamente, consequências. Muitas vezes paramos, não para pensar, mas para sofrer. Sofrer aquilo que é fruto de uma ação anterior. Então nós, enquanto espíritas, e que estamos aprendendo também a sermos cristãos, porque sermos espíritas é ter esse conhecimento sobre essa realidade nossa, né? Somos imortais, podemos, né, nos comunicar com aqueles que foram, né? Estamos progredindo sempre através das reencarnações, mudamos, né, de mundo conforme vamos evoluindo. Então tem uma série de informações que a doutrina espírita nos faculta. Então poder dizermos que somos espíritas, né, é mais fácil do que podermos dizer que somos cristãos. Porque ser cristão é mais do que conhecer o que o Cristo fez. Ser cristão é realmente tentar vivenciar. Então a doutrina espírita surge, não é, para ajudar a gente, não é, cada vez mais sermos cristãos. A doutrina espírita não surgiu, não é, como as múltiplas escolas religiosas que se apresentam, né? Eu penso diferente, pumba, vou montar uma igreja. Ah, ele pensa diferente, pumba, monta-se uma outra concepção religiosa, né? Hoje, com todo respeito, né, às filosofias religiosas, mas em cada esquina nós encontramos um agrupamento, não é, religioso, e que nós, se formos analisar a sua prática, não é, a sua rotina, há uma preocupação muito maior, não é, em trabalhar como a hierarquia da verdade do que se fazer o bem, né, que a própria palavra religião propõe. Né? A religião vem do latim, né, do grego, religare, que significa reunir em prol de algo maior que é Deus. E nós, às vezes, não conseguimos encontrar isso. Então, nós caímos, né, nessa questão. Muitas vezes, o nosso sofrimento, ele está, não é, se ampliando. Ele está tomando uma dimensão, não é, muito maior do que deveria, e não só numa encarnação. Nós estamos fazendo isso ao longo de muitas encarnações. Os Espíritos dizem, nós ainda repetimos, como Joana de Ângeles usa, né, a expressão, né? Nós somos seres atavistas. Existe um atavismo, ou seja, uma repetição de atitudes que marcam a nossa inconsciência e que nós não conseguimos transformar em algo que vá nos libertar. E aí nós paramos, não é, quase que de forma consciente, mas não é consciente. Porque quando você toma consciência, você, né, reúne esforços para mudar. Ainda é inconsciente. Por isso chamar-se atavismo, né? Então, você para e não consegue mudar a sua forma de conviver com a experiência. Os resultados da experiência menos feliz condicionam a gente a ficar ali parado, apenas a reclamar, apenas a vivenciar, não é, aquele problema que nós construímos lá atrás. E há que se romper com isso se nós queremos realmente ser felizes. Precisamos romper com ele. Agora, como nós vamos fazer isso? Todas essas questões aqui do Livro dos Espíritos, a gente vai citar algumas delas, vai falar, não é, dessa necessidade da experiência. Nós não aprendemos simplesmente, não é, pela teoria. A teoria pode, né, fazer com que a gente se deslumbra, né, fique com aquela sensação, nossa, que bom. A nossa inteligência, né, já nos permite captar aquela informação, né, quase que nos convencendo de como devemos agir. Mas é a experiência, é o laboratório da vida, é a existência, é o movimento que vai realmente fazer com que a gente consolide tudo aquilo que a gente aprendeu, que a teoria nos trouxe. Então a reencarnação
É esse laboratório, é essa possibilidade, né, de, nesse movimento de ir e vir, renovar a nós mesmos, a conseguir avançar diante das experiências, talvez trazendo, né, ainda nas lembranças do passado, o caminho que não foi bem trilhado, não para trilhá-los novamente, né, e se equivocar novamente, mas para fazer diferente. Se nós formos observar, né, nosso processo de colonização, por exemplo, né, aqui no Brasil, se nós formos observar, não é, de que forma nós, espíritos, aportamos aqui, né, nas Américas, nós vamos entender que foi um processo muito difícil, necessário para o progresso, né, porque nós observamos que em tudo Deus aproveita. Dos equívocos, das atitudes, né, não muito felizes, né, dos homens, ali ainda Deus faz com que a gente avance, que a gente cresça. Mas não foi um processo fácil. Vamos pensar, né? Quando nós, né, que estávamos dentro de uma cultura já mais esclarecida, vamos colocar um parênteses aí nesse esclarecido, né? Com um entendimento maior, né, com algumas possibilidades de promover o progresso, decidimos ampliar isso e vir para a América, por exemplo, nós esquecemos que existiam pessoas aqui, espíritos encarnados aqui. E não foi a nossa história, né, de forma muito poética, diz lá como é que isso se deu. Mas nós vamos, né, com a ajuda dos próprios homens, porque Deus ajuda os homens, através dos próprios homens, sejam eles encarnados ou desencarnados, a compreendermos melhor esse processo. E nós vamos verificando a exploração, o desrespeito, a desumanidade, né, os homicídios, infanticídios e por aí todos os sídios possíveis. Quem eram esses espíritos? Desculpe revelar. Nós. E nós ainda trazemos hoje essa mesma condição. Vamos observar como que andam as nossas relações em relação, né, àqueles que estão, né, abaixo de nós, nas condições profissionais, por exemplo, ou hierarquicamente falando, né, melhor assim, né, numa situação diferenciada, né? Nós temos os nossos chefes no trabalho, ou, né, quem está na posição de chefe, tem aqueles companheiros que precisam seguir, né, as orientações de quem está acima. Como é que é a nossa relação de chefia? Nós que temos um comércio, fizemos um pão delicioso, né, vendemos ao nosso cliente. Quanto será que vale esse pão que nós vendemos? Quanto eu estou trazendo para mim? Nossa, é muito bom a gente, né, ter uma roupa, né, bonita. Quantas vezes, né, compramos essa roupa por um valor em que ela custou 10 vezes mais barato para ser produzida? Nós que temos habilidades, né, com as mãos, construímos, fazemos coisas lindas, bonitas, e quando nós vamos verificar o preço, né, era aquele preço que vai muito além do que a gente pode imaginar. O que eu estou querendo dizer com isso? Perdemos o ranço de explorar o outro? Não perdemos ainda. E aí nós vamos ter que aprender a lidar com isso de uma outra forma, porque é necessário estarmos encarnados. É necessário, né, movimentarmos os nossos talentos. Jesus traz isso, né, naquelas parábolas do Evangelho, do seu Evangelho. É importante nós reconhecermos e valorizarmos aquilo que nós já conseguimos construir. Mas nós vamos encontrar lá no céu e inferno, na codificação também, o depoimento dos espíritos infelizes e dos espíritos felizes. Felizes por quê? Conseguiram entender o porquê da existência e como se relacionar. E nós estamos aprendendo também. Mas nós ainda estamos marcados por esse ranço.
dá oportunidade de se fazer e a gente explorar. E nós vamos dizer, me perdoem, mas nós vamos dizer, né? Mas eu pago os meus impostos, o meu empreendimento, ele me traz um retorno financeiro, mas eu trabalho muito. Eu ajo no bem, eu não sonego o leão, pago os meus impostos todos em dia. Podemos dizer isso. Como Jesus perguntou, não é, aos discípulos, ou melhor, os discípulos querendo tentar, né, algumas pessoas querendo tentar Jesus, né, o colocou naquela situação, né, o que deveria fazer para ter o reino dos céus. E Jesus convoca, né, a transformação. Transformar-se sem desapropriar-se daquilo que nos aprisiona na terra é um desafio. Tanto que o jovem, né, disse, eu sigo todas as leis, né, de Moisés, dos profetas. Eu faço todos os bens, distribuo parte do que eu tenho. Mas Jesus pede um pouquinho mais. Esse pedir um pouquinho mais é essa nossa consciência. O que eu tenho feito com o patrimônio que eu recebi? Patrimônio material? Não. Nosso patrimônio intelectual e moral. Porque o patrimônio moral é o que vai conosco. É o que já veio conosco. Mas o que é material vai continuar pertencendo ao que é material. Nós não vamos levar conosco. E quando insistimos, sofremos. E aí ele refala, né? Dizeis frequentemente que aquele que morre não sofre mais. E isto nem sempre é verdadeiro. Como espírito, ele não experimenta dor física, mas conforme as faltas que tenha cometido, pode estar sujeito à dor mais crucificante possível. Vamos pensar no nosso irmão, que nessa ânsia de querer, de possuir, de ter e não de ser, explora de uma maneira sutil, né? De uma maneira sutil. E às vezes nós ouvimos naquela conversa, os lucros foram ótimos, né? Comprei essas 10 calças, por exemplo, né? Que me custaram R$1, vendia R$10, né? Olha que lucro, quantos por cento aí? E a gente fica feliz, né? Que bom o nosso empreendimento. E aí às vezes bate alguém na nossa porta, né? Pedindo, não é nem uma calça comprida, é uma bermuda. E a gente, infelizmente, naquele momento não pode atender, porque o nosso interesse é outro. E aí, ampliando isso em tudo que a gente faz, nós vamos ter consequências. Existem pessoas que não têm, né, a certeza sobre a existência de Deus. Existem pessoas que dizem, inclusive, atestam, Deus não existe. E enquanto vocês ficam aí, fechados em templos religiosos, rezando, eu tento fazer alguma diferença para esses que também são da sociedade, os desvalidos, né, e têm fome. Esse é um depoimento, né, de um sociólogo, que eu não vou citar o nome. Mas que se você levantar lá a ficha técnica dele, está lá envolvido, né, numa série de ações sociais. E ele dizia, né, Deus não existe, mas o homem que existe, né, ninguém enxerga. Então, vamos fazer como esses. Não que não creamos em Deus, porque isso já é uma certeza em nós. Mas vamos observar o que o discípulo disse, né? A fé, né, sem obras se dilui. Vamos então conhecer um local para destinarmos, né, 1 hora por mês. Vamos começar assim, né? Às vezes a gente brinca, né, de 1 hora por mês parece pouco, né? Um dia, né, tem quase 24 horas, né? Na verdade a gente convenciona 24 horas para acertar, né, os ponteiros da rotação, tanto que de 2 em 2 anos a gente bota lá o ano bissexto para isso, para resolver o problema do dia que nunca tem 24 horas, sim 23 horas e 50 e poucos minutos, né?
Mas, somando as 24 diárias, multiplicando por 7, depois por 4, quanto nós vamos ter de horas aí? 1 horinha por mês. Mas nós não encontramos tempo nem para 1 hora. E aí os Espíritos garantem que esse conhecimento prévio nós já tínhamos antes de estar aqui. Nos planejamos. Nós vamos encontrar lá na questão 984. Já o dissemos, as provas impostas por Deus, ou escolhidas por vós mesmos, no estado de espírito, antes da vossa reencarnação. Antes, gente, nós não vamos reencarnar assim do nada, não. Né? Para vir para cá, nós não escolhemos a nossa roupa? Todo mundo escolheu qual é o caminho que ia pegar. Né? Quem veio de carro, quem veio de ônibus, escolheu o horário do ônibus. A nossa vida é feita de escolhas. O tempo todo de escolhas. Então, se nós fazemos isso de forma tão automática, imagine em relação à nossa reencarnação. O planejamento que nós precisamos realizar. Muita coisa esteve envolvida. Muitas mentes somando a nossa, proporcionando a gente êxito. Vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Poxa, será então, né, que além, né, das possibilidades de convivência para, né, que eu cresça moralmente, também foi me planejado, ou foi me possibilitado planejar, né, as questões materiais? Vamos lá ouvir a resposta de Jesus a Nicodemos, né, quando ele falou, né, sobre a necessidade de nascer de novo e fez lá a distinção, né, o que era da carne e o que não era, né, o que era do espírito. Né? Vamos pensar que, lógico, se eu estou, né, fazendo uma viagem para um país que neva, que é muito frio, há que se pôr na mala, né, pelo menos uma roupa de frio. E ao contrário, se eu vou para um lugar muito quente, se eu não levar, né, roupas, né, adequadas ao clima, é óbvio, né, que eu vou passar um aperto. Então, na nossa malinha reencarnatória, muitas coisas estão envolvidas, as questões materiais também. Nós temos uma pessoa conhecida que, se eu contei aqui, vocês já ouviram, vão ouvir de novo, tá? Vão fingir que não ouviram, né? Ela estudou muito para ter uma profissão que ela abraçou como a sua condição, né, de ser feliz. Mas ela não conseguia, depois de formada, encontrar trabalho naquela área. Não conseguia de jeito nenhum. E vivia, né, se lamentando. Mas como é que pode? Eu estudei tanto, eu me dediquei tanto, eu me formei e agora não consigo emprego nessa área. E ele era um espírito, né, está encarnado, né, ainda muito orgulhoso, né, mas aprendeu a desenvolver um pouco da sua humildade. E foi uma lição para nós, porque esse caso aconteceu, né, bem pertinho de nós. E aí, né, um dos amigos espirituais da nossa casa deu a seguinte orientação a ele: meu filho, se queres realmente, não é, garantir o seu pão, aceite a primeira oferta de trabalho que lhe oferecer. E aí ele disse: mas a primeira, meu filho, a primeira, ouça que eu estou lhe falando, aceite a primeira oferta que lhe aparecer. E aí ele saiu feliz da vida. Fui pedir ajuda aos bons espíritos. Os espíritos disseram: não é que eu vou arrumar um emprego na minha área, né? Mas não foi isso que os espíritos disseram. Os espíritos disseram, não é, o que ele precisava. Se realmente você quer, se movimente, porque a vida vai se movimentar também. Mas às vezes a gente não quer ouvir, não é, o que a vida tem a nos dizer. Às vezes a gente quer algo, né, que está acima daquilo que a gente precisa para crescer. E aí ele saiu divulgando: vou arrumar um trabalho, porque os espíritos disseram que vão me ajudar, que vai aparecer um emprego na minha área. E aí ligam para ele e dizem assim: olha, eu sabia, claro que eu aceito. Peraí, mas eu não disse ainda o que era. Não, mas eu aceito. Mas é para ser garçom. Peraí, garçom? E aí ele vai dizer: não, peraí, eu pensei que era para ser advogado, para advogar. Garçom?
E aí aquela voz, né, na sua mente ainda, aceite, né, o primeiro emprego, né, a primeira oferta, né? E aí ele, tá bom, aceitou. Foi, imaginem, um advogado, né, com a bandeja na mão, servindo, né? Não estamos dizendo aqui que essa profissão, que esse ofício não tem seu valor, mas vamos tentar nos colocar na posição de um advogado. Tomara que não tenha nenhum advogado aqui, tá? Não precisam dizer se também tem. Imagine para alguém que conhece a lei e que define para o outro conduta por conta desse saber da lei, ter que aceitar, né, uma função de servir, não de ser servido. Imagine para um juiz ter que ouvir de alguém, né, o que tem que ser feito quando ele está acostumado a fazer isso todos os dias. Bate o martelo, faça-se cumprir e ponto. Vou abrir um parênteses aqui que me lembrei de uma situação. Uma vez nós recebemos um juiz, né, na obra social, mas ninguém sabia, porque a gente não vai ficar dizendo para as pessoas que estão ali, né, a função, o papel, que não importa. O que importa é o trabalho no bem. E aí, né, ele chegou com uma roupa assim bem, digamos assim, flexível, né, que não o caracterizava como juiz. Que bom, né? E aí nós fomos apresentar, né, a quem estava dirigindo no momento, e a pessoa estava tão cheia de trabalho que nem nos ouviu, né? Ah, é um companheiro, é voluntário para ajudar também. Ah, meu filho, pega essa caixa aqui de aipim, leva lá para a cozinha para mim, por favor. E aí ele pegou a caixa, né, e foi e levou. E dali a pouco, levou para lá. Não, mas tem mais essas coisas aqui. E colocou ele, sem saber de nada, né, dentro das tarefas que é uma rotina, qualquer um de nós fazermos, quando nos dedicamos ao bem. Porque nós não colocamos crachá. Temos esse crachá aqui de médium, né, que nos dá muito trabalho, né, porque exige muito de nós. Mas nós não colocamos, né, uma plaquinha dizendo sou isso, sou aquilo. A gente deixa isso para os espíritos identificarem, né? O nosso lema ali, né? Será que é campanha política, meu Deus? O nosso lema é trabalho? Não, né? Então, ali nós estamos trabalhando no bem. E esse juiz, depois de todo um dia de trabalho, quando sentou, suado, né, com aquelas, né, bordas ali mostrando quanto ele colaborou, aí nós fomos fazer a avaliação do dia. E aí, de repente, né, e aí, esse é o companheiro fulano, né, que está aqui, né, conosco, como voluntário, né, diga aí como é que foi o dia. Ele, foi interessante, né, me senti bem, diferente, né, da minha rotina. E aí ele não disse, e nós também não dissemos quem ele era. Mas sempre tem um curioso, né? O senhor trabalha com o quê? Aí ele olhou, ficou assim, meu Deus, fala ou não fala, porque a expressão dele era... E aí eu tentei, né? Não, mas olha, então foi muito bom, o senhor gostou do trabalho, então semana que vem o senhor está aqui de novo? Eu vou fazer o possível para estar novamente, né? E aí o companheiro, curioso, né? Não vamos chamá-lo de fofoqueiro, mas de curioso, né? Insistiu de novo. Mas o senhor tem uma cara, o senhor conheceu de algum lugar, não é? Ele eu sou fulano, trabalho, né? Parará, piriri, pororó. Aí todo mundo se olhou com aquele olhar, meu Deus, pedimos o juiz para carregar caixa, para abastecer lá a despensa. E qual o problema? Qual o problema? Este, né, demonstrou o seu lado humilde. Não chegou ali dizendo, né, sou, né, e vou fazer. Uma outra companheira chegou a... Vou voltar já lá na história, tá? Não me perdi não, vou voltar lá na história do advogado. Uma outra companheira também que chegou à obra social e disse assim, eu sou, né, a doutora fulana e vim aqui para, né, doar, né, 2 horas do meu trabalho para vocês. Eu sei que vocês estão precisando muito. Aí nós abrimos aquele sorriso, que bom, doutora, vai nos ajudar bastante, né? Nós estamos precisando isso. Aí quando nós levamos, vamos conhecer o trabalho. Cada lugar que nós íamos,
nós falamos, essa daqui é ela, doutora fulana de tal. Fulana de tal. Eu entrava numa outra sala, falei, gente, boa tarde, desculpa estar interrompendo aqui o trabalho, mas a gente veio apresentar aqui a doutora, ela mesmo se apresentava como doutora. E aí, quando foi feita a avaliação num grupo, nesse dia, ela aprendeu, né, uma lição, né? Acho que todos nós que estávamos ali aprendemos. Naquele grupo tinha doutores, pós-doutores, juiz, psicólogo, né, especialista da área da educação, e todos estávamos ali em trabalho. Então, quando ela sentou e todos começamos a falar de como tinha sido o trabalho, ela se levantou, botou assim a mão nas cabeças, nos cabelos, né? Disse, gente, olha, eu gostei muito do trabalho, porque eu percebo que mesmo eu sendo doutora, mesmo eu trabalhando, atendendo aqui, e aí desfiou o currículo, né? Eu me senti tão bem aqui, né, com vocês trabalhando, né? E aí sempre tem, eu falei do companheiro, né, curioso, mas sempre tem alguém orgulhoso também. E aí este orgulhoso, né, levantou-se e disse assim, não se preocupa não, doutora fulana, porque o doutor fulano nem mais se liga nisso. A doutora e foi dando título um por um. Todos nós já nos acostumamos com isso. Aqui os nossos títulos ficam lá fora. E aqui nós somos apenas irmãos trabalhando no bem. Daqui a pouco você se acostuma também. Quando o nosso propósito é esse, servir. Quando eu reencarnar, eu vou bater a porta lá do encarregado para me receber e vou dizer assim, quem está chegando aqui é o doutor Elano. Quem viu, né, ou leu o Nosso Lar, ou viu através do filme, vai ver uma cena lá daquela nossa enfermeira espiritual convidando o André a pegar o seu diploma e colocar na posição da terra. Meu irmão, o seu título foi conquistado lá e lá pertence. Aqui, né, o mérito é que faz a diferença, o mérito do trabalho. Então o que adianta? E aí voltamos lá ao nosso companheiro, advogado, todos os dias servindo. Todos os dias servindo. Imaginem, né, o local que muitas vezes é seleto, mas muitas vezes as pessoas, né, perdem um pouquinho, né, o bom senso, abusam, né, na alimentação, nas bebidas, e a pessoa tem que ter muita convivência, tem que ter muito equilíbrio na convivência, né, porque às vezes o ambiente fica difícil, fica hostil, né? Imagina conviver, né, com alguém muito exigente, né, ou então com aqueles odores que nós já sabemos, né, que às vezes é complicado mesmo, mas ele estava ali. Toda vez que ele pensava em desistir, vinha aquela voz. Até que um dia, né, ele recebeu alguém e o seu tratamento era diferenciado, né? A forma educada de falar, de se comunicar, de servir. E estava ali, né, um grande jurista, né, uma pessoa conhecida, né, no campo do direito, percebendo, né, a sua diferenciação, falou, você não é garçom. Eu digo, você tem uma forma de falar diferente, né? Qual é a sua profissão? Aí ele, olha, meu senhor, eu vou dizer uma coisa, eu sou advogado, né? Mas eu estou encontrando dificuldades para trabalhar nessa área, né? Então eu preciso garantir o meu pão, estou aqui. Mas eu continuo lutando, eu sei que alguma hora as portas vão se abrir. Aí ele se abriu, enfiou a mão no bolso, puxou um cartão e diz, me procura nesse endereço. Hoje, né, não vamos dizer nome, porque não importa, isso não é interessante, mas faz parte aí, né, de um grande grupo, né, que responde por essa área aqui na nossa terra, no nosso país, né, aqui no Brasil. E começou lá, garçom. Isso é para a gente mostrar, né, que é necessário valorizar, sim,
não é, aquilo que é material, mas com a nossa perspectiva futura, porque nós estamos falando de penas e gozos futuros. A nossa passagem pela terra há que se ter uma valia. O que eu faço aqui vai me marcar a existência, mas os meus títulos vão ficar aqui. Mas os valores, que muitas vezes até os títulos me ajudaram a construir, eu vou levar comigo. Eu vou levar comigo. Vamos observar aqui na questão 987, quando Kardec pergunta: o que acontece com o homem que, sem fazer o mal, nada faz para libertar-se da influência da matéria? Porque somos nós, vamos colocar, né, todos nós nessa posição, né, para a gente não ser, nos desenvolver aqui o egoísmo, né, vamos desenvolver a virtude. Então vamos colocar aqui todos nós juntos. Vamos pensar, nós estamos muitas vezes, né, já com a consciência de não fazermos o mal. Há uma escolha consciente. Eu não vou fazer mais o mal. Mas os Espíritos nos dizem, garantem, que não fazer o bem já é um mal. Que estar na estática, né, naquela posição de não agir, de não movimentar-se, né, de ver a banda passar, né, isso também é um mal. Por quê? Porque nós poderíamos estar utilizando o nosso tempo de uma forma mais produtiva. Quantos jovens, não é, se perdem hoje à frente de um computador? E nós permitimos. Não se relacionam, né, nem bem em casa, mas vai ver a rede social dele. Milhares de amigos. Muitos deles, 95% dos casos, nem conhecem. E nós estamos permitindo, não é, que isso se dê. Ontem, né, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje, éramos mais saudáveis fisicamente, mentalmente. Hoje, com a tecnologia, né, nos atrofiamos, ficamos até corcunda de ficar sentado na mesma posição. E não estamos entendendo que do lado existe uma vida ali precisando de movimento. Então vamos tentar organizar, né, o nosso tempo de descanso como consequência do trabalho realizado e não o inverso. E não o inverso. Porque senão, quando eu reencarnar, ou melhor, quando antes de reencarnar, desencarnar, eu vou ficar com aquela, né, sensação de que, puxa, tantas coisas me foram lícitas, mas nada me agradou, então eu não fiz nada. Ou então aquilo que eu queria fazer, eu não pude, né, me fechei, né, no meu casulo do egoísmo, as pessoas não se ajustaram a que eu queria, ponto. Então, quem está errado é o mundo, não sou eu, não é? Então nós vamos, né, viu, ó, chega crachá, chega cartão, né, faltam 10 minutos, né, vai chegando as orientações e assim os Espíritos vão falando conosco. Nós que estamos aqui na Casa Espírita, quantas vezes somos convidados por essa fala fraterna a agirmos no bem, para que a gente não desenvolva, né, esse sentimento, né, como ele diz, né, ficarmos na indolência não vai adiantar nada. Estarmos, né, naquela sensação, né, de não produção, porque estamos contrariados, não vai permitir que a gente dê o passo seguinte. Insistirmos na rebeldia, nós já fazemos isso muitas reencarnações. A tomada de consciência precisa ser em direção, ó, ao que vem, não ao que passou. O que passou foi necessário, mas nós podemos agir diferente. Nós podemos fazer a diferença. Agora, quando e como eu vou fazer isso, né? Vamos pegar a última questão. Há pessoas que, sem serem positivamente más, tornam infelizes todos aqueles que rodeiam, por causa de seu caráter. Qual será para eles a consequência desta atitude?
certamente espiarão, tendo diante de si aqueles que tornaram infelizes. Ainda continua aqui, né, a linha de raciocínio, mas nós vamos parar aqui. Vamos observar, quando a gente, né, erra, qual é o sentimento que nós gostamos, né, que o outro tenha conosco? Compaixão, não é? Compreensão, de tolerância, de paciência, não é? Nós gostamos que o outro seja assim conosco. E há pessoas que fazem assim o tempo todo, né? De desenvolver essa virtude. A gente consegue perceber ali, né, a elevação pela transformação moral. Porque enquanto todo mundo está dizendo para ela assim, nossa, você tem sangue de barata. Ela diz, não, meu filho, não é assim mesmo. Daqui a pouco ele vai entender. É feito uma criança que ainda não entendeu. Daqui a pouco ele está entendendo, não vai mais fazer isso não. Não se preocupa não. Mas o senhor, não, meu filho, fica tranquilo. Naquela paz, naquele equilíbrio, porque já ascendeu moralmente. Aí pega uma situação como nós, né, que nós não temos, né, sangue só de barata. Nós somos a própria barata, não é? E agimos daquela forma, muitas vezes equivocada, não é? O outro vai agir conosco de que forma? Vamos mudar o mundo de que forma? Voltamos, né, às frases iniciais. Voltamos ao que o Dr. Erma disse para a gente, né, quase no último parágrafo, que todos nós possamos pensar sempre no bem e criar condições de paz e iluminar o próprio sentimento, né, através do equilíbrio emocional e espiritual. Eu não posso mudar o outro. E na frente também, no último parágrafo, ele faz um convite aos espíritas. Nós não podemos dominar os elementos exteriores, mas nós podemos assumir a posição de criar a mentalização positiva, o equilíbrio das ideias, as palavras objetivas, os sentimentos superiores em nós. E aí, aquela dor que nos massacra o corpo, muitas vezes, né, que com o auxílio da medicação a gente consegue conviver, com o sofrimento já não é a mesma coisa. Não tem remedinho que atenue. Nós hoje temos a dor de cabeça, a dor na coluna, a dor no pé, não é? Mas nós temos um medicamento que nos auxilia, porque essa dor é física. É uma dor física, faz parte, né, da nossa constituição. Uma vez um jovem me perguntou, Elano, Jesus sentia dor? Ele era um espírito superior. Aí eu falei, dor sentiu, porque ele não pode derrogar uma lei humana. Se ele reencarnou, né, se ele encarnou na Terra, né, e assumiu essa forma humana, com toda a sua estrutura nervosa, né, se ele pisasse, né, num prego, por exemplo, né, ou então na própria crucificação, podemos dizer que ele não sentiu dor? Lógico. Mas ele sofreu? Aí é diferente. Porque o sofrer tem a ver com a não compreensão. E Jesus nos compreendia. Tanto que ele dizia o tempo todo para nós perdoarmos uns aos outros. Então, dor é possível. Sofrer é uma escolha. O nosso sofrimento vai parar quando nós nos decidirmos parar. É uma tomada de consciência e uma decisão individual. Isso ninguém vai decidir por nós. Ninguém vai decidir isso por nós. E nós vamos conseguir fazer isso se nós muito nos amarmos. Esse foi o convite de Jesus, né? Que nós nos olhássemos, nos enxergássemos como irmãos. Se eu não consigo ainda, né, trabalhar aquela minha horinha por mês, né, que nós brincamos aqui, que na verdade o convite tem que ser pelo menos por semana, né, Zara? Pelo menos umas 4 horinhas lá de manhã, né, lá na Vila do Sol, né, lá na nossa
daqui de Cabo Frio, né? Ou lá na Pestalozzi, em São Pedro da Aldeia, ou em qualquer obra social que meu coração permitir estar, porque o importante é nós fazermos o bem, não importa onde e nem com quem, né? O bem é necessário. Se eu me decidir fazer, vamos fazer. Vamos fazer. E nós, sentindo os efeitos desse bem em nós, porque, disse um poeta, eu não sei a origem, tá? Mas eu ouvi várias vezes, né? Tem até uma musiquinha, né, sobre isso, mas eu não sei realmente a fonte. Não tive essa curiosidade para saber, mas vou procurar saber. Agora que tem o Google na internet, dá para a gente descobrir tudo, né? Que diz assim: sempre fica um pouco de perfume nas mãos de quem oferecem rosas. Olha que poesia, né? Então, não é? Quando nós fazemos o bem, olha, também faz essa mudança em nós. Nós sentimos esse efeito em nós. E não é barganha, não, é consequência. Vamos pegar um exemplo aqui, mais comum, principalmente para as quituteiras, as mulheres ou os homens também que adoram cozinhar, né? Vai mexer com cebola e alho. Não fica, né, com aquele odor na mão? Fica. A pessoa come, né? Nossa, que prato delicioso. O que você fez? Né? Você tem que falar a uns 2 ou 3 metros de distância. Se chegar muito perto, a pessoa vai dizer: ah, já sei, foi com cebola e alho. Né? Porque marca, imagina o bem. Imagina o bem em nós. Nós brincamos assim, mas o nosso sentimento é de muito respeito, né, à nossa condição. Porque cada passo que a gente dá em relação ao progresso, né, a gente percebe o quanto os bons espíritos têm paciência conosco, valorizam as virtudes que nós já construímos, né, não focam ainda nos problemas que nós constantemente construímos. Ao contrário, eles nos dão as mãos e dizem, né, como ontem, né, numa mensagem de Antônio de Aquino para todos nós, né, meu filho, né, vamos fazer o bem. Então, essa sensação de que nós estamos acolhidos, que nós nunca estivemos sozinhos e que sempre há um novo dia para recomeçar. Gente, a natureza, né, é o maior exemplo. Podemos estar cansados, mas quando acordamos, né, com as vozes dos passarinhos, né, com aquele barulhinho agradável, muitas vezes da chuva, né, respingando na nossa janela, ou então quando a aurora aponta lá para o sol, quem é que pode não se curvar a essa beleza e a certeza de que, que bom, o dia vai recomeçar? Quem é que não consegue fazer isso? Então, que nós possamos, né, olhar para a vida do mesmo jeito que a vida olha para todos nós, como sempre uma possibilidade de transformação. Que Jesus nos abençoe.